Encontrar o amor em uma região arrasada pela dor, com Justine Picardie. Natasha Lum. Como é passar pelo luto do fim de um casamento? Justine. O divórcio pode dar a sensação de um luto que transforma em cinza sua esperança para o futuro, além de cobrir o passado com uma sombra escura. No meu caso, foi o fim de uma relação extremamente importante, porque meu ex-marido era e ainda é o pai dos nossos filhos. Quando ele me deixou e nosso casamento de 20 anos acabou, senti como se estivesse tentando me mover numa região arrasada pelo choque e pela dor. Era como se uma bomba imensa tivesse explodido e destruído a paisagem da nossa vida familiar. Mas encontrei um rumo nesse território desafiador, em parte porque já tinha feito isso quando Ruth morreu de câncer de mama aos 33 anos. Logo depois da morte dela, eu só conseguia pensar no horror daquilo tudo, no aspecto físico do seu sofrimento e em tudo que ela teve que suportar nos últimos 10 meses de vida. Mas eu também sabia que não podia ficar completamente submersa nessa dor visceral. Porque tinha 2 filhos pequenos para cuidar. Entender que eu não podia afundar quando meu casamento acabou foi uma experiência parecida. Eu não podia me perder nessa terra arrasada, embora tivesse passado a maior parte da vida adulta naquela relação. Quando um relacionamento amoroso termina, as pessoas dizem: você vai superar. São as 3 palavras mais inúteis que se pode dizer a alguém que está com o coração partido. Porque, seja por uma morte ou o fim de um casamento, a perda não é uma montanha que você escala de um lado e desce do outro. Você nunca supera por completo, mas encara aquele desafio até finalmente conseguir conviver com a perda e ela se tornar parte de você. Sinto isso em relação ao meu ex-marido. Apesar de o fim ter sido doloroso ao extremo, quando de fato nos divorciamos, nós já tínhamos estabelecido uma relação cordial, porque eu amava mais os meus filhos do que odiava ele. Não queria travar uma guerra, nem sabotar nosso passado em comum. Além do mais, por ter sobrevivido à morte da Ruth, eu sabia que sobreviveria também ao meu divórcio, e que não poderia passar o resto da vida sendo infeliz. Como a morte de Ruth lhe ensinou a resistir à tristeza e a encontrar um caminho para superar a dor. Embora Ruth soubesse que estava morrendo, ela amava a vida. As pequenas coisas continuaram sendo muito importantes para ela: batons, flores, experimentar um bolo de chocolate. Assim, para honrá-la, tive que continuar celebrando a vida. Fiz isso quando ela morreu e quando meu casamento acabou. Para conseguir enfrentar perdas dessa magnitude, é preciso continuar valorizando o que a vida tem de bom: os flocos de neve que caem no inverno, o bolo que você faz com seus filhos, o instante em que ri com um amigo ou amiga. Eu sentia que estaria traindo Ruth se não celebrasse a vida como ela celebrou. E perdê-la me ensinou que o otimismo e a fé não são o suficiente. Coisas terríveis acontecem, sim, mas isso não significa que você precisa viver com um medo constante. Se fizer isso, pode ser que as coisas ruins aconteçam de qualquer forma, mas você não vai ter aproveitado todos os prazeres de estar vivo ou viva. Perder a Ruth modificou sua visão do amor? Ruth e eu éramos inacreditavelmente próximas. Lembro que, quando ela foi diagnosticada com câncer em estágio terminal, fui tomada por um sentimento de fracasso profundo, porque não tinha como salvá-la, não tinha como protegê-la. Hoje, toda vez que escrevo, em algum nível estou sempre escrevendo para ela. Penso nela várias vezes ao dia. Uma coisa muito difícil na perda de um irmão ou irmão amado é a sensação de perder a única pessoa que entende seu passado. Mas o que descobri foi que você continua amando a pessoa mesmo depois de sua partida. Minha irmã morreu, mas o amor que existe entre nós está surpreendentemente vivo e continua tendo um significado forte para mim. Nosso amor uma pela outra é um componente integral da mulher que eu sou hoje, e, de alguma forma misteriosa, Ruth ainda existe dentro e fora de mim. Você sentiu o fim do seu casamento como a perda de um futuro assim como de um passado? Acho que muitos de nós entendem a experiência de relações que acabaram, mas continuam vivas na nossa cabeça, porque ficamos pensando, lembra quando, ou e se. Passado, presente e futuro estão em constante transformação. Me lembro de uma relação ou experiência anterior e naturalmente começo a pensar numa
pessoa específica e no que poderia dizer a ela caso algum dia a reencontrasse. Nós pensamos na vida como algo linear, apesar de não ser. Embora os dias se sucedam, temos a mesma probabilidade de recordar o que aconteceu na semana passada quanto de ponderar sobre os acontecimentos de uma década atrás, ou sobre o que esperamos que aconteça no próximo ano. E também sinto a mesma coisa em relação à perda da minha irmã. Nosso passado, o presente e o futuro estão entremeados. A ideia de se apaixonar de novo parecia surreal depois do divórcio? Ah, meu Deus, sim. Meu ex-marido tinha se apaixonado por outra pessoa, e eu inevitavelmente me senti rejeitada, humilhada e com ciúmes. Então não queria correr o risco de me apaixonar outra vez. Pensei que fosse ficar sozinha para sempre, e tive também uma sensação de fracasso. Eu tinha não só fracassado no casamento, como em proteger meus filhos amados da dor de uma família desfeita. Na época, eu pensava, nunca mais vou me apaixonar na vida, e nem preciso, porque tenho meus filhos, meus amigos, meu trabalho. Não preciso de outro homem e nem quero. Aí, do nada, eu conheci alguém. Foi um daqueles momentos mágicos em que o universo conspira. Uma amiga me convidou para jantar, e eu quase não fui porque estava cansada e meio deprimida. Acabei mudando de ideia e indo, só porque achei que seria grosseiro cancelar. Quando me sentei à mesa, à minha direita estava a pessoa para quem obviamente tinham armado de me apresentar. Ele era muito legal, mas não rolou química. E à minha esquerda estava sentado um cara interessante, super engraçado, inteligente e original. Ele me ligou no dia seguinte me chamando para ir ao teatro, mas eu disse que não queria. Ele perguntou por quê, e eu fui surpreendentemente honesta em relação ao que estava sentindo. Meu casamento acabou, meu coração está despedaçado e eu não quero correr o risco de me magoar outra vez, falei. Por que você acha que conseguiu ser tão franca com ele? Ele era uma pessoa incrivelmente fácil de conversar. Vamos mesmo assim, falou. E então nós fomos ao teatro. Mesmo quando ele me levou para jantar depois, continuei dizendo, não vou namorar ninguém nem vou me apaixonar. Era isso que eu dizia para mim mesma. Mas me apaixonei por ele. O engraçado é que, ano antes de nos conhecermos, tinham me pedido para escrever um conto para uma antologia sobre o amor. Eu não tinha ficado a fim de ir ao lançamento, que era no Dia dos Namorados, porque estava sofrendo demais naquele momento. Uma das editoras do livro me ligou no dia seguinte e perguntou, por que você não foi? Porque o meu marido se apaixonou por outra pessoa, e agora a gente está se separando, respondi. Ela me convidou para tomar um chá. Quando nos encontramos, ela disse, espero que você não se incomode com o que eu vou dizer, mas às vezes tenho umas intuições, e sinto mesmo que preciso dizer uma coisa importante. Você precisa passar pelo fim do seu casamento, e precisa fazer essa travessia de forma graciosa, porque tem 2 filhos maravilhosos que são a melhor parte da sua vida, que você ama, e isso é um presente incrível do seu ex-marido. E era verdade, era assim mesmo que eu estava me sentindo. Então ela disse, tem outra pessoa esperando você. Ainda não está na hora de conhecê-la e ela ainda não está pronta para isso, mas espero que seus caminhos se cruzem, porque, se e quando esse encontro acontecer, vai ser o homem certo para você. Bom, e como é que eu vou saber quem ele é? Perguntei, e ela respondeu, o nome dele é Philip e tem um anjo em frente à casa onde ele mora, mas agora deixa isso para lá. E na verdade, eu deixei mesmo, tinha coisas demais acontecendo na minha vida. Nem quando acabei indo ao tal jantar e o homem sentado à minha esquerda se chamava Philip eu pensei, ele se chama Philip. Quando se lembrou do que a editora tinha dito. Estávamos andando pela rua juntos, pouco depois de nos conhecermos, e ele falou, aqui é a minha casa, e apontou para uma casa com um anjo branco esculpido acima da porta. Eu disse, ai, meu Deus, seu nome é Philip e você tem um anjo na frente de casa. Você é minha alma gêmea. Nós fomos destinados a ficarmos juntos. Contei a história para ele, e preciso dizer uma coisa a seu favor, ele não me achou maluca. Muitos anos depois, quando nos mudamos para nossa casa em Norfolk,
ele encomendou a escultura de um pequeno par de asas de anjo para pôr acima da porta dos fundos, com as minhas iniciais de um lado e as dele do outro. Sempre que olho para essas asas, me lembro do quanto o amo e da sorte que tivemos de nos encontrar. Como se apaixonar depois da separação é diferente de se apaixonar pela primeira vez. Se apaixonar mais tarde na vida é algo muito valioso, quer você esteja na casa dos 40, dos 50, ou depois. Acho que as pessoas têm uma grande capacidade de se apaixonar de novo, mesmo depois de perdas enormes. Isso para mim é um verdadeiro milagre. Apaixonar-se pela segunda vez pode parecer inconsequente, mas é também um belo ato de coragem. Eu me senti abençoada por ter conhecido Philip, e tive fé para abraçar nossa relação. Talvez tenha algo a ver com o que havia aprendido com a morte da minha irmã. Não dá para a gente viver com medo do que está por vir. Além do mais, quando me apaixonei pela segunda vez, eu estava com mais de 40 anos. O que eu queria do amor era muito diferente do que buscava aos 20 e poucos. Meu ex-marido era músico, o que soa romântico e cheio de glamour, mas era difícil ter 2 filhos pequenos e ele passar meses a fio fora de casa em turnê. Já quando me apaixonei pela segunda vez foi por alguém muito presente. Assim que nos conhecemos, senti que podia conversar com Philip sobre qualquer coisa. Falei de Ruth para ele logo no início da nossa relação. Tem gente que acha difícil falar sobre a morte, mas Philip não demonstrou nenhum constrangimento ou medo. A morte de Ruth faz parte de quem eu sou, e ele aceita isso. Também precisei ser capaz de ter confiança nele como pessoa para acreditar que seria um padrasto gentil e digno. De fato, precisei pensar nisso, e só quis apresentá-lo aos meus filhos, que tinham na época 15 e 19 anos, depois de ter certeza de que aquela seria uma relação com futuro. Mas apesar de eu estar consciente das minhas responsabilidades como mãe, e de ter me comportado levando isso em conta, ainda assim senti um encantamento extraordinário de me apaixonar outra vez. Uma sensação de magia e possibilidade. O que você gostaria de ter sabido antes sobre o amor? Se eu pudesse dar um conselho para o meu eu mais jovem, seria: não confunda amor com ansiedade, nem perigo com a empolgação de um romance. A harmonia e a calma que acompanham um amor de verdade são extremamente preciosas. Levei muitos anos para aprender isso. Antes de falar com Justine, eu pensava que amor fosse algo que se tentasse viver sem depois de uma perda. Mas na verdade o amor dela pela irmã continua conduzindo sua vida. É o que mantém Ruth próxima e presente na mente dela todos os dias. Serve de estímulo para ela valorizar as pequenas alegrias e não deixar que o medo as obscureça. E lhe deu até a coragem necessária para deixar um novo amor entrar no momento em que ela menos esperava encontrá-lo. Talvez superar uma perda seja um objetivo impossível, como disse Justine. Em vez disso, aprendemos a viver com as dores dentro de nós e a deixar que nos transformem até revelarem nossa resiliência. Nossa conversa me lembrou algo que a escritora Emily Rapp Black me falou certa vez. Seu filho Ronan morreu de uma condição genética rara chamada doença de Tay-Sachs pouco antes de completar 3 anos. E 6 meses antes de ele morrer, ela se apaixonou pelo homem que se tornaria seu marido. Ela disse: aprendi a amar da melhor maneira que consigo com Ronan. Não teria conseguido amar assim se não tivesse sido estraçalhada pela experiência de amá-lo e depois perdê-lo. Com a morte do filho, ela entendeu que um coração partido é um coração aberto. Embora as perdas tanto de Emily quanto de Justine tenham tirado pessoas da via delas, é extraordinário que tenham também aprofundado sua capacidade de amar. Um aspecto da perda que achei particularmente difícil foi como ela afetou-a esperança. No Réveillon do ano em que perdi o bebê, o otimismo que eu tinha me esforçado para buscar lá no fundo de mim ao longo dos 12 meses anteriores estava começando a diminuir, feito uma lanterna com a pilha fraca. Mês após mês, quanto mais esperança eu tinha, quanto mais acreditava, mais cruel era a decepção quando descobria estar errada. Quando elaborei minhas resoluções de ano novo, naquele mês de janeiro, precisei perguntar:
Será que ainda era sensato continuar tendo tamanha esperança todo mês? Ou seria prudente ter um pouco de cautela e pensar: provavelmente não vou engravidar dessa vez. Pode ser que não aconteça? Eu sabia que esse pensamento negativo contrariava radicalmente a estratégia dos acupunturistas e gurus da fertilidade, que pregavam a filosofia acredite com bastante força e vai acontecer, com afirmações do tipo: estou me livrando de qualquer bloqueio emocional que esteja me impedindo de engravidar. Ainda assim, 1 ano e meio depois daquele primeiro teste de gravidez positivo, fiquei pensando se o cinismo não poderia criar uma rede de autoproteção. Essa relação nova e complexa com a esperança me fez refletir sobre seu papel depois de uma perda. Será que a esperança se torna um fardo ou um guia? Será que a encontramos ou a construímos? E o que ela tem a ver com o amor, se é que tem mesmo algo a ver? A jornalista Melanie Hyde tem uma compreensão singular da conexão entre amor, perda e esperança. Melanie quebrou o pescoço e fraturou a coluna lombar num acidente de equitação em 2010, e hoje é tetraplégica, ou seja, paralisada do pescoço para baixo. Depois do acidente, ela perdeu muitas coisas: a capacidade de andar sem auxílio, a identidade física e emocional, a independência e a alegria de receber um abraço. As lesões e limitações da recuperação também puseram à prova seu amor pelos outros e o amor dos outros por ela. Eu já tinha descobertos desafios de sustentar um amor duradouro, mas queria perguntar a Melanie: e se o teste ao qual o amor é submetido for muito maior do que o tempo e a complacência? É ingênuo ter esperança de que ele possa sobreviver até mesmo às perdas mais difíceis? Melanie não tenta dourar a pílula daquilo porque passou. Ela não finge que o significado que encontrou na vida depois do acidente pode substituir o que perdeu. Mas ela nos convida, sim, a perguntar: o que faremos com o destino que a vida nos reservou, por mais injusto que pareça?